um novo secretário, o homem que vai comandar a pasta da saúde aqui no município de Patos, na gestão Salles Júnior, Humberto Juba, está conosco aqui para falar em relação a isso. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Eudo. Boa tarde aos telespectadores. E estou aqui à disposição. A pergunta que você quiser fazer, eu estou pronto para responder. Esses novos desafios, é um desafio grande, o senhor tem consciência da pasta, do peso da pasta, do que o senhor vai pegar, tem mais problema do que solução, porque foram vários secretários que se alternaram um pouco mais de 4, 5 anos nessa função e poucos tiveram resolutividade. O que faz o senhor ser diferente desses secretários que passaram pela pasta? O desafio é enorme, né? O prefeito Salles me fez o convite, e eu fui até ele me passou alguns problemas da secretaria que eu descobri desde ontem que são 20 vezes maiores, mas a gente não foge ao trabalho. A gente tem organização, a gente tem programação, a gente tem um fluxo que a gente está criando desde ontem para tentar fazer um diagnóstico da saúde de Patos o mais rápido possível, porque se você me perguntar, secretário, você tem um projeto a médio e longo prazo? Eu não tenho. O prefeito Salles pediu para ser resolutivo, para resolver o problema da saúde. E eu disse as condições, disse mais ou menos o que é que a gente tem que fazer e ele me deu carta branca. Então a responsabilidade é minha. Eu tenho que tomar pé de tudo o mais rápido possível e tenho que resolver, que é isso que o prefeito me ordenou. O senhor tem carta branca para resolver esses problemas? Sim, claro, dentro do orçamento que nós temos, eu estou levantando a questão financeira, os débitos, né, os parcelamentos que foram feitos, até para não ter uma descontinuação no trabalho, na entrega de insumos, de material de expediente, mas pode ter certeza, se a gente tiver uma brechinha, o que tiver de resolver, eu vou resolver. Houve uma transição amigável, ou houve transição de alguma forma do ex-secretário Davi com o senhor, para poder passar esses problemas, o senhor já pegar, o senhor está pegando o bonde andando, o que não é fácil, né? Pegar, no início de uma gestão já é complicado para poder se montar uma equipe e fazer um trabalho, imagino um negócio que já vinha com essa descontinuidade, né? O secretário hoje, outro amanhã, um tomava uma decisão, outro já tomava outra, houve essa transição? Não teve, até pelo tempo. Por isso que o secretário Davi, o ex-secretário, ele pediu exoneração, ele saiu, Salles aceitou e fez o convite para mim. Mas o Davi é um amigo, né? Eu o respeito muito, é uma pessoa muito técnica, capacitada, mas o desafio agora é meu. Então, eu tenho que ter responsabilidade com a cidade de Patos. Entreguei, eu sou do Estado, sou concursado e já comuniquei a minha diretora, já entrei em contato com outra cidade onde eu também prestava os meus serviços, falei com a diretora que estou impossibilitado de momento de participar novamente lá dos hospitais, mas o compromisso que eu tive com o Salles e estou tendo com a cidade é em tempo integral. Eu tenho que passar o tempo todo na secretaria, não só na secretaria, que foi um pedido também do nosso prefeito, Salles, que eu saísse da secretaria para ver a realidade da saúde de Patos. E é isso desde o momento que eu assumi que eu estou fazendo. Qual é a frente que o senhor vai atacar primeiro? Porque, olha só, tem problemas no SAMU, tem problemas em maternidade, está certo que é do Estado, mas presta serviço ao município, e eu acredito que quem mais contrata esse serviço é justamente o município de Patos. Tem questão de dengue, tem vacinação, tem uma série de coisas. Qual é a frente que o senhor vai atacar daqui para frente? Eu tenho uma equipe muito boa, capacitada, estou terminando de formar, claro que tiveram algumas mudanças e vão ter algumas mudanças, isso é natural, que eu preciso de pessoas também da minha confiança para que junto a gente desenvolva um melhor serviço. Sobre a questão de o que eu quero de imediato é que a gente faça um diagnóstico, não é de 10 dias, 15 dias não, é de 1 dia ou 2 da atenção básica, que vai ser minha prioridade, minha bandeira no período que eu estiver na secretaria. Claro que Frei Damião, SAMU, UPA, PA Maria Marques, que eu tenho um carinho muito grande pelo PA Maria Marques, trabalhei lá quase por 7 anos, então conheço a realidade, fui ontem lá ver a realidade e a gente vai, na verdade, fazer com que a gente monte uma equipe
comprometida com Patos e a gente tome ação. A gente não pode priorizar, um exemplo, só Frei Damião. A gente não pode priorizar só UPA, porque toda a saúde de Patos é macro, é muito grande. A gente tem que ter pessoas comprometidas para que a gente atue de uma vez só. O momento é esse, é de mostrar resultados. Secretário, como é que vai ficar a questão lá do PA, do Jatobá? Uma decisão do ex-secretário é que diminuísse o volume de atendimentos, funcionasse muito mais como postinho do que da forma que vinha funcionando antes. O senhor pensa da mesma forma? O que é que o senhor vai fazer em relação àquele PA, que atende muita gente daquela região ali? Eu fui ontem, conversei com os usuários da UPA, do PA Maria Marques, e tranquilizei a população que lá estava, e estou aqui passando para a população que o PA Maria Marques vai continuar da mesma forma que era antes. O atendimento integral à população, vai atender toda a população sem problema nenhum. A questão de alimentação, que teve uma questão também lá, foi resolvida ontem à noite. Eu, juntamente com o prefeito, tomamos a decisão e 2 pessoas já foram disponibilizadas para começar as atividades hoje pela manhã. Já se apresentaram a diretora lá, Elisângela, e a parte de alimentação dos profissionais também está garantido. E não tenho dúvida que eu costumo dizer que o Jatobá é uma cidade, né? É um pessoal carente, é um pessoal trabalhador e que tem que ter a atenção merecida. E isso foi o que o prefeito Salles me pediu. Não existe isso de ser urgência e emergência. Urgência e emergência ou é hospital ou é UPA. Lá é como se fosse uma unidade mista. Então o profissional que esteja trabalhando lá, primeiro é obrigação nossa tratar bem, humanizar, atender. Você dá uma boa noite, dá uma boa tarde, você apertar a mão, você conversar ali. Tem muita gente que vai, para conversar com o médico, por incrível que pareça. Dá uma boa noite. Há uma carência, de certa forma, né? Não tenha dúvida. Eu trabalhei lá por muito tempo, meu dia era o dia mais carregado, como se fala, que era a segunda-feira. Teve dia de 160 atendimentos. E se você tiver com algum problema, você não vá para o PA em termos de profissional. Eu não quero usuário do SUS e da cidade de Patos levando patada ou sendo maltratado no local que ele vai procurar ajuda. Secretário, com esse volume de atendimentos que o senhor acaba de relatar, é maior do que muitos hospitais, pequenos hospitais de pequeno porte no interior da Paraíba. Não tenha dúvida. Claro que esse volume de atendimento é quando a gente tem alguns surtos, né? De diarreias, de gripes, então o volume aumenta bastante. Mas tem uma média mais ou menos de 60 a 80 atendimentos, é o normal lá. Eu estou dizendo em surtos que realmente vira lá o ponto de apoio de Patos. A gente não pode pensar em imaginar em se tirar algum tipo de trabalho ali do PA Maria Marques. Secretário, o prefeito interino Salles recentemente disse que iria enxugar a folha, há necessidade de enxugar a folha, de diminuir custos no município. Em relação à saúde, vai também haver esse enxugamento? Vão acontecer algumas demissões? Ou vai ser injetado mais recurso? O que é que ele prometeu? O que é que ele vai agir? E se caso ele não fizer, o senhor vai mesmo assim continuar o trabalho? Sim, a situação da saúde de Patos não é fácil. Você aqui no começo diz, doutor, o desafio é muito grande na saúde de Patos. E eu, até brincando, eu disse, se fosse pequeno eu não aceitaria. Então, eu venho de uma linhagem dos Humbertos, que eu costumo dizer, que eu pautei minha vida em desafios, né? Estudei fora, fui para o Exército Brasileiro, morei em capitais grandes, peguei experiência, trabalhei em Patos durante 7 anos, desde da zona rural a toda a zona urbana. Então, desafios. Então, é isso que eu quero. Eu quero um desafio, mas eu tenho que resolver. Não, Luiz Salles me deu carta branca para isso. Então, mas haverá recurso para isso? Em termos de recurso, nós hoje estamos no vermelho. Então, como fazer saúde sem recurso? A gente tem que enxugar a folha. Como vai enxugar a folha? Eu pedi relatórios à nossa adjunta, Daiane, e Daiane, juntamente com os chefes dos distritos, estão passando os relatórios dos locais de trabalho, quem é efetivo,
quem é comissionado, quem é contratado, ver a necessidade de cada um. Esses chefes, eles têm toda a noção se aquela pessoa está desempenhando um bom serviço, porque infelizmente, se não estiver desempenhando um bom serviço, essa pessoa vai ser demitida. Então, haverão demissões, não tem jeito. Para enxugar a folha, não tem um segredo, vai ter que demitir gente. Espero aí que isso não afete os serviços. Né, Infelizmente, poderá ocorrer algumas demissões. Mas serviços essenciais e pessoas essenciais naquele local de trabalho, se precisar, pode ter certeza que eu não vou mexer. Muito bem. Olha, vamos falar em relação aqui à maternidade. A maternidade, eu acho que hoje é o calo da saúde da cidade de Patos. Por mais que pertença ao Estado, esteja sendo gerenciada por uma OS, isso está sendo muito questionado. Acredito eu que o município de Patos, se eu estiver enganado, o senhor me corrija por gentileza, acho que quem mais contrata esse serviço da maternidade é justamente o município de Patos. Como é que o nosso secretário vai enfrentar esse desafio com tantos problemas ali? Alguns até comentam que pode até chegar a fechar, caso não seja resolvido o problema de pagamentos de fornecedores e também de funcionários daquela casa de saúde. Fechar uma maternidade que é referência para quase 80 municípios é inviável. Mas eu sou integrante, eu sou conselheiro do CRM da Paraíba. Então, nós já tivemos alguns encontros na maternidade, também a nível de João Pessoa, com os responsáveis pelos hospitais. E assim, foi feito um TAC com o Ministério Público Federal e Estadual, juntamente com o CRM e sindicato, para que resolvesse isso o mais rápido possível. Foi feita uma intervenção pelo Estado, onde um cabo do bombeiro assumiu essa intervenção, eu acho que é Cabo Luciano, e recebeu nos últimos dias esses valores referentes ao mês de março. Então, possivelmente nesses próximos dias, será resolvido o problema. O mês de março. Nós temos 4 meses em atraso da maternidade dos servidores médicos e nós temos, eu acho que, segundo mês dos profissionais que ali trabalham, como outros profissionais da saúde. Então, mas não só isso, também problemas com insumos. Insumos, não tenha dúvida. Foi nesse TAC, Campina Grande e João Pessoa mandaram produtos para maternidade. Eu não tenho os dados de quanto tempo vai durar esses materiais. Meu irmão é o diretor, está lá como diretor, mas não é ordenador de despesas. Então, ele está acompanhando e fiscalizando a questão da atuação dessa empresa. Então, o que a gente torce, o que a gente pede é que seja resolvido o mais rápido possível, principalmente o atrasado, porque foi bloqueado judicialmente um valor alto, né? E essa liberação era para os médicos, para o pagamento. Sobre a questão dos contratados, né, lá das empresas, esse interventor era que ia fazer o pagamento. Então, está nessa situação. O que eu posso adiantar para você é que, nesse momento, o setor de fiscalização está presente em Patos. Pois é, a Roberta Bezerra fez uma entrevista agora há pouco com o diretor de fiscalização do CRM aqui da Paraíba, o João Alberto Moraes. A gente vai ver, vamos ver o que foi que ele disse em relação à maternidade de Patos. Não é a primeira vez, nós já estivemos aqui no início do mês, até porque existia já uma denúncia do funcionamento inadequado da maternidade. Constatamos uma maternidade de risco na ocasião, com medicamentos que só dariam para 2 dias. Motivo pelo qual anunciamos, inclusive, já a possibilidade de uma interdição ética. Recentemente, voltamos porque chegaram mais denúncias de Patos. E essas denúncias se falavam sobre falta de medicamento, falta de exame, sobrelotação, superlotação do hospital. Enfim, a situação era uma situação precária que trazia risco. Fomos na maternidade, encontramos a maternidade com alguma coisa já recolocada, mas inclusive, em comum acordo até com a direção do hospital, se essa situação não resolver, hoje ao meio-dia provavelmente poderá ser ocorrida inclusive a interdição ética do neonatal da maternidade. Ele constatou, na verdade, que é um hospital também de risco, muita gente internada, todas as salas lotadas de pessoas. Eu acho que isso traz uma condição indigna para o atendimento da população de Patos, a sertaneja como geral, porque atende mais de 80 municípios, e consequentemente nós vamos elaborar um relatório, e nesse relatório vamos dar prazo para solucionar, caso contrário vamos promover interdições também de setores aqui.
Houve melhora, mas ainda falta medicamento. Mas, diante disso, não só de medicamento, como de exames também. Há alguns setores que precisam serem corrigidos com alguma urgência, exemplo do centro cirúrgico, da terapia intensiva e de outros setores do hospital. Eu acho que a condição da emergência da sala amarela, verde e vermelha são as condições mais críticas aqui do hospital. Foi cumprida uma reposição de material que foi feita em quantidade pequena. Está se dando alguma coisa e concluindo algumas medicações e alguns insumos. No entanto, ainda falta alguma coisa. Hoje ainda vou ter uma reunião agora ao meio-dia com o corpo clínico da maternidade para decidirmos o que realmente vamos fazer. Agora, o Peregrino Filho, na verdade, ele não está em condições de receber crianças externas. Então, nessas condições, e ele não, sem condições de alta, que está tudo lotado no momento, a ideia é que nós possamos, através da interdição ética, fazer com que o Estado adiante e agilize a assistência em Patos. Não temos um prazo, é evidente que a gente vai estudar com calma. O grande problema é que toda interdição, quem mais perde é a população. Então temos que evitar, de qualquer forma, que isso chegue a esse ponto. Toda vez que nós interditamos um setor, porque nesse caso seria um setor de segmento, os pacientes internados continuam internados. O que vai acontecer, na verdade, é a impossibilidade de novos pacientes ingressarem no setor. E aí vai ser transferido, antes de chegar no hospital, ser transferido para outra unidade que possa dar o atendimento. É impressionante, um hospital novo, de conservação muito boa, subutilizado, muito poucas pessoas internadas, e há a informação de que o hospital não estava sendo utilizado porque não queriam contratar médicos para atender a população. E a orientação era que pegasse esses pacientes e transferir para Campina Grande. Me impressionou muito, porque era um hospital que tinha condições de atender, o centro cirúrgico muito bom, na verdade, de qualidade muito boa, mas assim mesmo estavam fazendo isso. Isso me pareceu mais até uma interdição ética que nós fazemos, que era a interdição que estava sendo feita no hospital de Itaperoá. Tá aí então a fala do diretor de fiscalização do CRM, retratando isso que é lamentável na história de Patos. Eu conheço o Patos desde moleque, passei minha infância praticamente em Patos, visitava Patos quase todo final de semana. Nunca vi na história de Patos uma situação como essa. Se aconteceu, eu não me lembro, pelo menos não foi divulgado. O interessante de tudo isso, por incrível que pareça, é que o Estado não deve um centavo sequer a SOS. Não deve absolutamente nada, todo o recurso foi repassado. A responsabilidade de tudo isso que está acontecendo é justamente da organização social que gerencia os recursos do Estado. Aí podem me perguntar por que o governo não toma uma atitude. Porque não é só o governo, existe um contrato em vigência que está sendo discutido pela Justiça, a Justiça deu um prazo de 90 dias para solucionar e aí realizar uma nova licitação, e nessa nova licitação terá um prazo de 90 dias também para homologar, com 4 meses perdidos nós perdemos um ano. Será um ano da saúde que será morta no governo de João Azevedo, sem ele ter a culpa nenhuma desse caso. Eu acho interessante isso, mas aí não é decisão só administrativa, tem uma decisão judicial também, tem um termo de ajustamento de conduta que foi assinado pela empresa e pelo Estado. Então tem que realmente esperar. Como o próprio diretor de fiscalização disse, quem sofre com tudo isso é a população que é usuário desse serviço. Mas, secretário, em relação a tudo isso, esse retrato feio, horrível da saúde de Patos nesse momento, como é que o senhor avalia essa situação? E se o que eu falei aqui está errado, nós perdemos o ano em relação à saúde? Não, você retratou bem o que está acontecendo na saúde, mas eu não coloco nem a culpa a nível de Patos, mas de Paraíba e de Brasil. É um caos a saúde no Brasil. Então, nós temos que enfrentarmos isso aí. A gente tem que bater de frente. A gente não pode ficar na nossa zona de conforto, esperando se acabar, reclamando em redes sociais e a gente não ir para o fronte, para tentar resolver esse problema. Então, assim, a situação realmente é crítica. Eu estava falando agora há pouco, antes de entrar aqui, com outro conselheiro da cidade de Patos, que é Jânio Rolim, e ele me falando que a situação é crítica no hospital. Os colegas, hoje, não sei se o colega saiu por isso, mas hoje um colega pediu demissão, saiu do hospital regional, um ortopedista, um profissional de mão cheia, né, saiu. E é uma carência que nós temos no sertão. Nós temos uma carência enorme, de trauma. Né? E na maternidade, um ou foi 2 colegas também já pediram desligamento do hospital. Então isso é muito ruim para Patos. Nós temos uma quantidade já boa de médicos na região.
Então a gente não tem que importar ou trazer médico de fora se a gente já tem uma quantidade de médicos. Agora tem que ser valorizado o médico aqui. Mas o CRM, ele não entra nessa celeuma de pagamentos. Isso aí é mais sindicato, Sindimed. O médico é condições de trabalho. Então essa parte de insumos, de materiais, de medicamentos, essa parte de condições de trabalho, se não tiver, o CRM intervém e interdita mesmo. Interdita para não ter morte. A gente não quer é que chegue a ter morte para se tomar uma atitude. Então o CRM, ele luta para os médicos. O nosso presidente Roberto Magliano, ele foi bem enfático nas vezes que veio aqui, ele não admite isso. E João Alberto, que passou agora aqui há pouco, é um dos conselheiros mais experientes que nós temos no quadro do CRM, e ele é firme. Se ele vê que ali vai ter um risco de morte, se ele vê que ali não tem condição de um médico exercer suas atividades básicas, ele interdita. Secretário, para encerrar aqui a entrevista, o senhor tem uma agenda corrida hoje, Sim. Mais uma pergunta que não quer escalar, mas porque não se faz saúde sem pessoas, sem gente, sem humanos. Qual é a política que o senhor vai implementar nesse seu mandato de secretário, não sei se é mandato, mas nessa sua passagem pela secretaria, para ser mais exato, a política de valorização do servidor? Como é que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai tentar embutir na cabeça do prefeito essa nova política, essa política que o senhor quer para melhorar os serviços da cidade de Patos? O que eu pedi ao prefeito e ele atendeu é que o básico da atenção básica a gente tem que ter. A gente não pode estar num ambiente onde não tem ar-condicionado, onde não tem papel, receituário especial, de controle especial. A gente não pode estar num local onde a gente não tenha condições mínimas de nossas atividades. Então ele disse que pudesse fazer esse diagnóstico e resolvesse. Então eu vou fazer isso. A questão de humanização, eu passei agora há pouco no Walter Aires, estava tendo umas atividades lá, chamei o médico, chamei o dentista, chamei os agentes de saúde, que aqui eu quero deixar meu abraço, que são quem leva a saúde básica do município e do Brasil. Então, dizer que eu chamei eles e eles foram pautar o que era o problema da saúde. Então, eu pedi um voto de confiança a eles, cheguei, tem um dia e meio que eu estou à frente da pasta, e eles abraçaram, disseram: doutor Humberto, a gente conhece o senhor, a gente sabe que Salles veio com um discurso diferente e pode ter certeza que a gente vai segurar aqui até o senhor ter a oportunidade de colocar a casa em ordem, e assim a gente vai cobrar do senhor. Então, eu só posso cobrar mesmo dos profissionais de saúde se eles tiverem condições mínimas de dignidade de trabalhar. Então, isso aí, a minha política vai ser essa. Tem uma reclamação aqui, só para encerrar, que também é outra coisa. São tantos problemas, se tivesse mais tempo aqui, a gente ia realmente falar em relação a isso, mas tem uma reclamação muito recorrente do tempo que as pessoas levar para marcar um exame aqui na Secretaria de Saúde. Pessoas chegaram a reclamar que tem 90, 120 dias esperando para realizar um exame, porque é um negócio tão simples hoje em dia, um centro de imagem e tudo mais. Quanto tempo o senhor vai levar para diminuir esse tempo? Desculpa a redundância, mas foi necessário. Eu vou citar aqui para você um caso que eu estou recebendo hoje à tarde a listagem das pessoas. Um exemplo, a mamografia, que teve um problema no passado, não receberam, e eu já entrei em contato com uma empresa que foi licitada para isso agora. Então, tudo dentro da lei, para a gente começar, a partir da semana que vem, a gente ter a oportunidade de chamar essas pessoas, conversar e realizar esses exames. Então, sobre a marcação nós temos pactuações com o Estado, a nível de Campina e João Pessoa, e isso às vezes independe da gente. A gente faz o GERA, a gente assina o GERA, a gente faz a ligação, o pessoal dos encaminhamentos e que fica no setor de marcação são altamente competentes. Nós temos também uma auditora lá, médica, que é responsável, doutora Paula Maia. Então ela audita, ela vê qual é a prioridade, ela vê qual é a necessidade de urgência para que esses sejam encaminhados à frente dos outros. Então a gente tem uma equipe preparada, a equipe é muito boa, compromissada com paz. Recebi eles ontem no meu gabinete
e eles disseram que, doutor Humberto, o que a gente puder fazer para agilizar esses encaminhamentos, nós vamos fazer. Doutor Humberto, seja bem-vindo à Secretaria, muito boa sorte e obrigado pela vida aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e a todos os telespectadores aí do programa Por Dentro da Notícia. Pois é, então a fala do secretário. Eu vou intervalo rapidíssimo, na volta a gente vai exibir aqui uma entrevista exclusiva do prefeito Salles Júnior, que fala sobre vários problemas, inclusive também fala sobre o São João de Patos.